Irmãos, nós trouxemos um estudo sobre o livro de Neemias. Se eu não me falha a memória, essa é a quinta parte, a quinta e última parte. Há muito a se falar no livro de Neemias, mas a gente fez um pequeno resumo do que o Senhor quer nos mostrar no livro de Neemias. E agora nós vamos estudar desse livro, amém? Neemias, peço você que abra. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus, ao que vive e reina hoje e para todos sempre, aleluia. Abra sua Bíblia. Eu não tenho certeza, irmão, mas acho que vai chover. O que os irmãos acham? Quem acha que vai chover, diga amém. Irmãos, tudo que o Senhor faz, presta bem atenção, tudo que o Senhor faz é bom, tudo que o Senhor faz é maravilhoso. A chuva é maravilhoso, o calor é maravilhoso, tudo que Deus faz é grandioso, irmãos. Então você deve glorificar Deus por tudo. Está sol? Glorifica. Está calor? Glorifica. Está chovendo? Glorifica, porque tudo contribui juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, aleluia, glórias a Jesus. Você vai abrir Neemias, capítulo 8, no verso 13, aleluia, Neemias 8, no capítulo 13, dando seguimento ao estudo sobre Neemias, finalizando hoje para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Em Neemias, no capítulo 8, no verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor. Acharam, encontraram? Se alguém tiver dificuldade de achar Neemias, tu abre em Salmos e vem voltando. Amém? Volta um pouquinho ali, Jó, depois você vai encontrar Neemias, amém? Neemias no capítulo 8, no verso 13, nos diz assim a palavra do Senhor. E no dia seguinte ajuntaram-se os cabeças dos pais de todo o povo, os sacerdotes, os levitas, Esdras, o escriba, e isso para tentarem nas palavras da lei, e acharam escrito na lei, que o Senhor ordenara pelo ministério de Moisés, que os filhos de Israel habitassem em cabanas, na solenidade da festa do 7º mês. E assim, o publicaram e fizeram passar pregão por todas as suas cidades em Jerusalém, dizendo: sai ao monte, trazei-mo ramos de oliveira, ramos de zambujeiro, ramos de murta, ramos de palmeiras e ramos de árvores espessas, para fazer cabanas, como está escrito. Saiu, pois, o povo de tudo, trouxeram e fizeram para si cabanas, cada um no seu terraço, nos seus pátios, nos átrios da casa de Deus, nas praças, na porta das águas e na praça da porta de Efraim. E toda a congregação dos que voltaram do cativeiro fez cabanas e habitou nas cabanas, porque nunca fizeram assim os filhos de Israel, desde os dias de Josué, filho de Num, até aquele dia que houve muito grande alegria. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Louvado e exaltado seus nomes. Senhor, a igreja pode se assentar, glorificando o nome do Senhor, se assim desejar. Amados irmãos, está chovendo muito, está bastante barulho, mas irmãos aí atrás me conseguem me ouvir com perfeição? Amém? Glória a Deus. O que é que eu vou pedir, irmãos? A gente sabe que existe batalha espiritual. O inimigo, ele não quer que você preste atenção na mensagem, amém? Então ele vai fazer de tudo para desviar a tua atenção, desviar o foco. Mas fique focado na mensagem, amém? Você que não pegou a primeira parte, a segunda parte, a terceira e a quarta, ela está no YouTube, amém? Estamos a realizar uma grande obra, essa é a sexta, né? Então a sexta parte, a sexta e a última, estamos a realizar uma grande obra, parte 1, 2, 3, 4, 5, 6, você vai compreender. Mas vamos fazer aqui um resumo, tá? O contexto de Neemias se dá quando Jerusalém, ela foi sitiada, ela foi destruída pelo rei Nabucodonosor, e levado cativos o povo de Deus, e as portas, as tranqueiras foram destruídas, o templo foi destruído, o altar foi derribado, e Neemias se coloca ali, movido pelo Espírito Santo de Deus, a reconstruir o templo. Esdras também ali, né, assenta no seu coração ajudar, e com isso todo o povo é animado a reestruturar a cidade. Então nós trouxemos por que a cidade ela foi destruída. Ela foi destruída porque o povo
Ninguém estava na primeira parte do estudo? Então tá bom, já que você não estava na primeira parte do estudo, eu vou dizer para você, o povo foi destruído porque desobedeceram a palavra de Deus, amém? Eles descumpriram a palavra de Deus, eles não fizeram conforme o Senhor ordenara, mas eles pecaram e o Senhor logo destruiu a cidade. O Senhor não, o inimigo destruiu a cidade? Não, eles pecaram, eles erraram, eles se afastaram, e o Senhor durante anos os exortava, os repreendia a um conserto. E uma vez que o coração do povo endureceu e não quis o conserto, o Senhor falou que daquela maneira o inimigo avançaria e teria êxito sobre a vida deles, e assim aconteceu, por conta de não terem ouvido a voz do Senhor. E o inimigo, quando atacou e tomou posse da cidade, destruindo tudo, ele aprisiona o rei e fala: eu entrei porque vocês não deram ouvidos à voz do Senhor, e o Senhor disse para vocês, que se vocês não dessem ouvidos à voz dele e se consertasse, que entregaria nas mãos dos inimigos. Então a Bíblia está mostrando que o povo de Deus não creu no que o Senhor falou, mas o inimigo creu, amém? Isso é confirmado lá em Tiago, quando diz que até o diabo, ele crê, conhece e estremece. Então nós trouxemos, por diversos textos e contextos, que o templo do Senhor, ele representa a nossa vida. A palavra fala lá em Coríntios, de uma forma bem clara, no capítulo 6, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus? Quando a palavra fala que Deus não habita em templo feito por mãos de homens, ele está dizendo que ele habita dentro de você. Então quando aquela cidade, ela foi destruída porque o povo, aqueles homens conseguiram abrir brechas no muro, e nós trouxemos que o muro é a nossa vigilância. E quando nós não vigiamos, quando nós pecamos, se abre brechas nos muros. O inimigo, o diabo o inimigo das nossas almas, Satanás, ele é legalista. Ele precisa de legalidade para agir. E o que é legalidade? Você mora numa vila de casas. O bandido, ele entrou naquela casa e ele vai em todos os portões estão trancados. Mas o seu você esqueceu de trancar. Ele vai entrar onde? Aonde não trancou, porque foi dado legalidade, amém? Não se vigiou, não prestou-se atenção aos detalhes, o diabo vai lá e entra. Então quando você peca, quando você erra, os muros de proteção da sua vida espiritual, também de sua vida física, né? Eles ficam vulneráveis, ficam em brechas, e o inimigo, ele entra, e aonde Satanás entra, diz a Bíblia, não eu, ele mata, ele rouba e ele destrói. Então nós mostramos que o muro são as brechas, o templo é as nossas vidas, e o altar que foi derrubado é o nosso coração, porque o Senhor fala de tudo que deveis guardar o vosso coração, amém? Jeremias 29:13 diz: me buscareis e me achareis quando buscar de todo o coração. A palavra fala que Deus é um Deus que sonda a mente e o coração. A palavra fala no Sermão do Monte que verão a Deus todos que são limpos de coração. E Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então uma vez que a brecha é dada, o pecado, Satanás, ele entra, ele derruba o altar do Senhor, ele penetra, ele contamina o coração, e depois ele destrói o templo que é a nossa vida. Então nós trouxemos isso em textos e contextos, e começa-se um trabalho para que o templo fosse reedificado. Porque o povo foi abatido, mas ele não foi destruído. Amém? Então, vai permanecer tudo destruído ou vamos fazer alguma coisa? E nós decidimos fazer alguma coisa. O quê? Reedificar o templo do Senhor, as nossas vidas, se colocar de pé, tampar as brechas. Então nós fomos seguindo passo a passo, né? Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? Restaurar o altar. Quem se lembra, diga amém. E nós trouxemos que o altar é o nosso coração. Mesmo que o templo estava derrubado, mesmo que as paredes estavam em brechas, mesmo que as portas e tranqueiras estavam quebradas, era necessário restaurar primeiro o altar, porque o altar simboliza a vida com Deus. Então a primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. Foi o quê? Voltar a orar, trazendo por dias de hoje, voltar a ler a Bíblia, voltar a congregar, amém? Por quê? Porque no momento que se peca, quem assume o controle é o diabo. Nós temos lá na palavra do Senhor, de uma forma bem clara, lá em 1 Samuel,
capítulo 15, verso 22 em diante, você vai ver que Saul, ele peca. Saul, ele faz o que é mal aos olhos do Senhor. Ele peca, e o Senhor fala: por que me rejeitaste, eu também te rejeitarei. No capítulo 16 de 1 Samuel, no verso 14, está escrito assim: e o Espírito do Senhor se retirou de Saul, apoderando-se dele um espírito maligno. Então, quando eu e você pecamos, amém? A presença do Senhor sai, a brecha está aberta, o inimigo, ele entra. Então, o povo, quando o inimigo ele entra na sua vida, tudo isso nós trouxemos na mensagem anterior, mas eu preciso fazer um resumo para você poder entender. Então, quando o inimigo ele entra na sua vida, tá? Você perde a visão espiritual. Por exemplo, a palavra fala: não se acha no meio de ti. Está escrito em Deuteronômio 18:10. Não se acha, Deuteronômio 18:10, isso. Não se acha no meio de ti, nem augureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamento, nem quem consulte os mortos, porque os que tais fazem, Deus abomina e lança fora diante da sua face. Como nos mandamentos também diz: não matarás. E no momento que Saul, aquele que recebeu o Espírito Santo de Deus, aquele que dançou com os profetas, esse que foi ungido rei, ao pecar, o Espírito do Senhor sai dele e entra o espírito maligno. E o que Saul faz? Ele mata e acha que é normal. O que ele faz? Ele consulta uma feiticeira, capítulo 28, você vai ver lá, no capítulo 28 de Gênesis, você vai ver isso, de 1 Samuel, capítulo 28, 1 Samuel, ele consulta uma feiticeira, ele consulta uma pitonisa, achando que Deus ia falar com ele. Então ele ficou cego espiritualmente. Então, se você estiver cego espiritualmente, você tem condição de enxergar as brechas? Não tem. Então, quando você restaura a comunhão com o Senhor, você restaura o altar e passa a orar, a ler a palavra, o altar está restaurado, a comunhão vai ser restaurada. E quando a comunhão é restaurada, você consegue enxergar as brechas. Eu tenho que tirar isso da minha vida, eu tenho que tirar aquilo da minha vida. Por isso, primeiro o altar, depois as brechas. Quando a brecha foi tampada, aí sim foi trabalhar no templo. E nós trouxemos isso aqui de uma maneira clara, dando um entendimento que fala das nossas vidas. E trouxemos também que às vezes a pessoa quer vir para a igreja, ela vem porque ela quer o carro, ela quer a casa, ela quer o dinheiro, ela quer a saúde, ela quer o casamento, mas a ordem de quando há uma destruição é restaurar o altar. Primeiro o espiritual. A palavra do Senhor diz: Bereshit, no princípio criou Deus os céus, depois a terra. Primeiro os céus, depois a terra. A Bíblia fala que quando eu me converto, quando eu nasço de novo, eu tenho que buscar as coisas que são do alto e não da terra. A palavra fala que nós não podemos estar ansiosos pelo que havemos de comer, haver de beber, mas temos que buscar primeiro o reino. Então Deus sempre vai tratar primeiro o que é do reino, para depois tratar o que é da terra. E o que é do reino não é o teu corpo físico, o que é do reino é o teu espírito, que o Senhor vai arrebatar, vai levar para ele. Então você precisa restaurar primeiro o espiritual. Espiritual. É assim que Deus trabalha. O ser humano, ele olha na visão física, ele quer o material. Deus, ele quer o espiritual. Eu provo para você, trouxeram um homem enfermo por um telhado, foi trabalhoso aquilo, foi dispendioso, levantaram o homem pelo telhado e colocaram diante do Senhor. Eles queriam o quê? Que o homem andasse. E Jesus olha para aquele homem, a primeira coisa que ele fala é: perdoado-te são os seus pecados. Ele tratou do físico ou do espiritual? Tratou do espiritual. Perdoado-te são os teus pecados. Os fariseus arrasou entre si dizendo: quem é esse que pode perdoar pecado? O Senhor, conhecendo os pensamentos, replica para eles dizendo: para que saiba que o Filho do Homem tem poder na terra para perdoar pecado, eu digo: levanta e anda. Depois o físico. Primeiro, repita, primeiro o espiritual, depois o físico. Não adianta Deus te dar um carro e você não ter vida espiritual, porque Jesus vai voltar, ou tu vai morrer, tu vai para o inferno. Não adianta Ele te dar uma casa e você não ter vida espiritual. Não adianta Ele curar a tua saúde física e você não ter saúde espiritual, porque no final é inferno. Então Ele está preocupado primeiro com a tua salvação, com a tua vida com Deus. Então restaura-se o altar primeiro, a comunhão com Deus, direciona o teu coração para as coisas que são do alto. Você vai ter condições de tampar as brechas. Ao tampar as brechas, o templo começa a ser edificado. Mas quando o templo começa a ser edificado, o inimigo se enfurece. Nós vemos isso? Nós lemos Sambalat e Tobias se enfureceram, diz a Bíblia, quando viram que o povo ia edificar a cidade. E falaram: esse povo é um povo fraco, eles não vão
conseguir. Por que eles falaram que o povo era um povo fraco? Porque eles viram esse povo ser derrotado. E a palavra fala lá em 2 Pedro, aquele a qual sou vencido, o servo dele eu me torno. Então nós vimos a derrota desse povo, nós vimos a destruição desse povo, então esse povo não vai conseguir porque ele é um povo fraco. Mas o povo estava determinado, e eles entenderam que o inimigo ia se levantar, e a Bíblia diz que o povo se armaram, pegaram as espadas, escudos, fabricaram para si, não é isso? E com uma mão segurava a espada, e com a outra mão fazia a obra. Paramos aí, e fomos lá para Efésios 6:10, e vimos que o inimigo vai se levantar quando a gente resolver restaurar o altar, a comunhão com Deus, que o inimigo vai se levantar quando a gente tampar as brechas, o inimigo vai se levantar quando a gente começar a restaurar a nossa vida com Deus, o templo do Espírito Santo, o inimigo vai se levantar. Mas diz aqui que nesta guerra, nesta batalha, nesta grande obra, foi preciso ter armas. Nós fomos para Efésios 6:10, revestido de toda a armadura de Deus, e trouxemos ali passo a passo o que significa o escudo, o que significa o capacete, o que significa a espada do Espírito. Trouxemos isso de uma maneira clara, que o tempo todo que essa obra tinha que ser feita, ela tinha que ser feita em vigilância, que você estaria sempre pronto a guerrear contra quem? Contra o inimigo. E o inimigo sempre tentando trazer um percalço, sempre tentando trazer um problema, sempre tentando trazer uma dificuldade, sempre tentando desviar o foco, a atenção do povo. Mas o povo não deu ouvidos, principalmente Neemias, que respondeu: não irei contigo porque eu estou a realizar uma grande obra. Então nada tirou o foco deles. Quando você resolve restaurar a vida com Deus, o celular não pode tirar o teu foco, as redes sociais não podem tirar o teu foco, o dinheiro, a vaidade não pode tirar o teu foco agora é espiritual, o teu foco agora é Cristo, o teu alvo agora é a eternidade. E quando o povo se arma e começa a realizar aquela grande obra, começa a orar, começa a ler Bíblia, começa a buscar, restaura o altar, começa a tampar as brechas, começa a edificar o altar, o templo, ele percebe que o povo está muito distante um do outro. E o que ele faz? Ele ajunta o povo. E nós pegamos vários textos de que igreja é eclésia, é congregados, que é corpo de Cristo, que não lutamos uns contra os outros, mas lutamos contra as trevas. Pegamos a primeira epístola de João, que diz: se andarmos na luz, como na luz Cristo está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Pegamos o Salmo que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então ele viu o povo disperso, separado, e ele juntou o povo. Quem se lembra, diga amém. Então o povo tem que estar unido, o propósito é o mesmo. E aí nós fomos lá para o dia de Pentecoste, que diz que todos permaneceram unânimes em oração, e o Espírito foi derramado, amém? E nós fomos para o profeta Joel, e vimos que é uma promessa de derramamento de Espírito. Nós fomos para o Vale dos Ossos Secos, Ezequiel 37, 38, aonde vai dizer no Vale dos Ossos Secos o quê? Que o Senhor, Ele vai restaurar, Ele vai ressuscitar espiritualmente. E essa parte do estudo nos levou para o último avivamento da igreja, amém, queridos? E aí nós chegamos ao ponto em que o templo ele está edificado. A tua comunhão com Deus, a tua vida com Deus, ela está edificada. E quando a tua vida está edificada, nós lemos agora que eles entram numa festa. Qual festa que eles entraram? Qual festa? Mas por que essa obra, ela não termina numa data que combinasse com a Páscoa? Por que não terminasse numa festa que culminasse ali com a primícia? Por que não com o Pentecoste? Por que não com trombeta? Por que não com a expiação de pecado? Por que essa obra, ela termina às vésperas da festa do tabernáculo? Quem quer saber, levante a mão e diga amém. Diga glória a Deus. Eu vou te dizer, e por esta festa do tabernáculo, eu vou provar para você, que o livro de Neemias para os nossos dias é uma preparação para a igreja que vai subir. Amém? Se Jesus vier buscar a igreja e os teus muros estiver com brecha, tu sobe? Se o altar estiver derrubado, tu sobe? Se o templo estiver destruído ou profanado, tu sobe? Se você estiver desarmado, sem as armaduras de Deus, tu sobe? Se tu estiver sem a lâmpada de Deus, que é o Espírito, sobe? Se tu estiver distante do teu irmão, sem comunhão, tu sobe? Não. Mas qual é o quadro de Neemias antes da festa do tabernáculo?
É um quadro de brecha espiritual, representada nos muros? É. É um quadro de distanciamento espiritual, por conta do altar derrubado? É. É um momento em que o templo está destruído, em que o inimigo avançou, em que o povo está escravizado, sim ou não? Sim. Então é um cenário que, se Jesus voltasse, não teria como ninguém subir. E como o muro estava em brechas, o altar derrubado, o templo destruído, o povo sem comunhão, sem a armadura de Deus, sem a presença do Espírito e aprisionado pelo inimigo, era possível ter uma festa de tabernáculo? Não. Porque a festa de tabernáculo tinha que encerrar onde? Ninguém estudou Levíticos? No templo. Ela começava fora, mas terminava no templo, no tabernáculo. Amém? O tabernáculo veio ser o que lá na frente? O templo. Amém? Aquele tabernáculo de pano, que era uma grande tenda, depois se transformou o quê? No templo de Salomão. Amém, queridos? Então, a Bíblia fala em Hebreus que o Senhor Jesus se fez sumo sacerdote por nós, não no tabernáculo terrestre, mas no tabernáculo celestial, a qual terrestre era sombra. Amém? Agora vamos entender aqui, quando acaba a construção do templo, acontece a festa do tabernáculo. Para que isso você compreenda, você precisa entender que o Velho Testamento ele não foi anulado. Igual as pessoas falam, a gente não tem que mais ler o Velho Testamento. 98%. Um dos chamados que Deus fez na minha vida é pregar escatologia. Escatologia é a ciência bíblica que mostra os tempos da volta do Senhor. E eu posso afirmar para você que 96% das profecias da volta do Senhor está no Velho Testamento. E se você não compreender o Velho Testamento, não compreender a lei e os profetas, não compreender as festas, você jamais compreenderá a volta do Senhor e será pego desprevenido. Então, para que você compreenda a volta do Senhor ela está também revelada nas 7 festas. E a primeira festa que o Senhor determinou para o seu povo, porque a Bíblia fala que as coisas passadas são sombra das coisas que haviam de vir. Por exemplo, a palavra fala no Salmo 23, unge a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Amém? Nós sabemos que a tipificação da unção de Deus no Velho Testamento era o derramamento de óleo. Mas na graça, vou para o Pai, mas não vos deixarei órfão, derramarei o meu Espírito. Usa o termo derramar, porque derramar o óleo, então na lei era o óleo, representando o que na graça seria o Espírito derramado. Então o Espírito Santo na lei representado pelo óleo. Havia o sacrifício contínuo, tardes e manhãs. Amém? O que era o sacrifício contínuo? Era o povo pela manhã acendia o incensário. Amém? O fogo tinha que arder no altar continuamente, o incensário era aceso, e à tarde se matava um animal. Todos os dias o animal morria. Aí a lei acabou, não tem mais sacrifício contínuo. Não, a Bíblia fala que tem. Ela fala que tem sacrifício contínuo, desde que você entenda o que é o sacrifício contínuo. Então aquele incenso, aquele animal que se matava, você vai ver lá no Salmo 141, que diz, suba a minha oração como incenso, e seja o levantar das minhas mãos, a adoração, não é isso? Como sacrifício da tarde. Então na lei, o incenso, amém, subia, e na graça aquele incenso representa o quê? A oração. Pastor, não estou convencido, não tem problema. Apocalipse capítulo 8 diz, e houve silêncio no céu por meia hora, e foi acendido o incensário, com quê? Com as orações dos santos. Então o incenso é a oração. Então o incenso toda manhã que se queimava, acabou? Ou nós entendemos a alegoria da lei, entendemos que é a oração. E que horas que o incenso era aceso? Na primeira hora do dia, quando o povo abriu o olho. Quando você abre o olho, o que tu faz? Tu olha no celular, tu dá bom dia para o marido, para a esposa, ou tu dobra o joelho e vai orar? Porque se tu dobra o joelho para orar, tu está fazendo certinho, tu está queimando incenso a primeira hora do dia. Porque o primeiro contato que a Bíblia fala que você tem que ter quando abre o olho é com Deus.
E quando você tem o primeiro contato com Deus, aleluia, isso para Deus é agradável. Isso sobe perante o Senhor como cheiro suave, e Ele se alegra. E por que que o dia é abençoado? Porque a alegria do Senhor, nossa força, é. Porque você entendeu que Deus é primícia. Então quando você abre o olho, você já cai de joelho. Eu não posso me ajoelhar, pastor. Tu já clama, tu já ora. Senhor, obrigado por esse dia. Louvado seja o teu nome. O meu primeiro contato é com o Senhor, porque o Senhor é primícia na minha vida. O Senhor é prioridade. Eu te amo. Governa o meu dia. Toma a minha vida em tuas mãos. Aquilo é um incensário para Deus. Ele fala: olha que cheiro suave de adoração. Primeiro contato foi comigo. E o sacrifício da tarde, levantado das minhas mãos como sacrifício da tarde, adoração. Mas o sacrifício da tarde estava representado, o sacrifício da tarde estava representado pela morte de um animal. E as pessoas falam que esse animal é Cristo. Não é. Cristo é o Cordeiro Pascual, que se matava uma vez por ano. Este animal morria todos os dias. Paulo diz: Cristo morreu, logo todos morreram. Estamos entregues à morte todos os dias. Aquele animal que morria todo dia simboliza a minha morte e a sua morte diária. Para quê? Para o pecado. E quando eu morro para o pecado, eu posso adorar. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 12. Então esse animal que morria todo dia é o teu corpo mortal, é o teu corpo físico, que tem que morrer para a vaidade, tem que morrer para os palavrões, para a palavra topo, tem que morrer para tudo que é carnal. Quando você consegue fazer isso e você entra ali, tu consegue adorar. Quem abriu Romanos 12 aí, diga amém. Deixa eu abrir aqui, Romanos 12, nós vamos ver aqui o sacrifício. Romanos 12, 1, podemos? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei o vosso em sacrifício vivo. Romanos, é lei ou graça? Graça. Ele fala de sacrifício vivo. Quando Paulo fala apresentai o vosso corpo como sacrifício vivo, ele está te mandando para onde? Para o sacrifício contínuo. Porque o animal não podia estar morto, ele tinha que vir vivo. E ele vivo, ele era morto perante o altar. Então ele fala que tem que apresentar o nosso corpo, olho, boca, mãos, pés, todo o nosso corpo, como um sacrifício vivo, santo, vamos ler? Como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então eu não cultuo quando eu chego aqui, glória a Deus, aleluia. Eu cultuo quando a minha boca foi santa, quando o meu olho foi santo, como o meu ouvido foi santo, minhas mãos e pés foi santo. Este culto vai agradar a Deus, e o Senhor uma vez alegre, a alegria do Senhor nossa força é. Por isso que há muitos crentes fracos e destruídos, porque eles não glorificam o nome do Senhor lá fora, só querem glorificar nessas 2 horinhas de culto. Deus não recebe. Ele não recebe de forma alguma. Então nós sabemos, eu estou dando o exemplo do que é na lei, o que representa na graça. Então o incenso é a tua oração, e o sacrifício da tarde é a mortificação do teu corpo para o pecado, para dar um culto de adoração a Deus. Nós temos, por exemplo, Abraão. O Senhor dá um filho a Abraão, um filho da promessa, o único filho. E chega um momento que o Senhor fala: Abraão, me dá-me o teu filho, o teu único filho, sacrifica diante de mim. Quem se lembra disso, diga amém. O que representa aquilo? Você vai ver que quando a palavra, você vai ler lá, vai dizer assim: e Abraão pegou o moço e levou contigo. Não fala criança, o texto fala moço. Você pode abrir e ver. Não é criança, ele pega e fala o moço. Ou seja, quando fala moço, ele já era adulto. Quando você vê que Abraão ele volta do sacrifício, que ele vai matar o filho dele, o Senhor fala: Abraão, não levante o cutelo contra o menino, porque eu já provei a tua fé. Eis o cordeiro, que o cordeiro está preso pelo chifre, ele sacrifica. Mas quando ele desce de lá, eles descem daquele monte, Moriá, e eles vão até a casa de Abraão. Quando chega lá, o que acontece com Sara? Sara morre. E você vai ver com que idade Sara morre. Amém? E você vai ver do momento que a Sara deu luz, e no momento que ela morre, passou-se 33 anos.
Então por isso que a Bíblia fala moço, porque Isaac tinha 33 anos, 33, ele estava no pé do monte, com a madeira nas costas, a lenha, que aquela madeira representa o quê? A cruz. Jesus também com 33 anos estava no pé do monte para subir para ser sacrificado. Isaac representa quem? Cristo. E Abraão, o pai, dando o seu único filho em sacrifício. Então tudo demonstrado lá na lei. Mas as pessoas não leem Bíblia e acabam não entendendo a liturgia de culto para a sua vida. Errais, não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Então é necessário observar a lei, é necessário observar os profetas. Como por exemplo, você vai ler Mateus 25, 31. Você vai ver a parábola, Mateus 25, você vai ver a parábola das 10 virgens. Amém? E você vai ver que as 10 virgens, 5 era prudente e 5 era nécia. Você vai ver que mulher é símbolo da igreja. E você pega as 10, divide no meio, 5, 5. Ele está mostrando a igreja fiel e a igreja infiel. Tem uma igreja que entra, a outra não entra. A que entra tem o que? Consigo o azeite. Azeite é o que? O Espírito. E quando o noivo vem, elas acendem a lâmpada. Nós já trouxemos a escola bíblica dominical, que é uma lâmpada pequena, que cabia na palma da mão. E ela saía no cortejo com a lâmpada na altura do rosto, o seu rosto brilhava, resplandecia. Então aquela mulher é a igreja, que ela tem que ter o quê? O que é a lâmpada? Salmo 119, versículo 105, vamos comigo. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, a tua palavra. Então se mulher é a igreja, e ela tem que ter a lâmpada, quando Jesus voltar, é a igreja que segue a Bíblia. Mas a Bíblia sem o Espírito, ela é letra, mas ela com o Espírito é revelação. Uma lâmpada, ela não queimava se não tivesse azeite. Então o Senhor quando voltar, ele tem que te achar na palavra e cheio do Espírito Santo de Deus. Eu podia trazer muitos outros exemplos da lei, mas eu quis provar para você que a lei é muito importante para entender a graça. Quem entendeu aí, liga amém? Agora você pode entender as festas. As festas o Senhor trouxe lá quando o tabernáculo ele foi construído. O Senhor determina as festas. E essas festas são proféticas, porque como eu já falei, lá em Gálatas diz que as coisas passadas é sombra das coisas que haviam de vir. E nós vamos ver uma primeira festa. Na verdade são 3 festas, sendo que nessas 3 festas vai ter um ciclo de 7. No que chamam também de 7 festas. Eles colocam a primeira festa, a festa da Páscoa. Amém? Eles colocam a festa da Páscoa. Dentro da festa das Páscoas tem os pães asmos, aonde eles comiam pães asmos por 7 dias, e no 8º dia, eles matavam o cordeiro, amém? Esses pães asmos, dentro da Páscoa, ele era comido junto com ervas amargas. E Jesus, quando ele está em Mateus 26, para realizar a Páscoa, ele pega o pão, porque na Páscoa tinha pão, tinha um cordeiro, amém? Êxodo capítulo 20 fala a instituição da Páscoa, fala Moisés, esse é o primeiro mês do ano, pegai um cordeiro, não é isso? Pega esse cordeiro, coloque na sua casa, no 14º dia vai sacrificar esse cordeiro à tarde. Então a Páscoa tem cordeiro, amém? E você vai ver lá em Êxodo 12, que tem também o quê? Pães asmos, que tem ervas amargas. Toda a comida dos judeus era acompanhada de quê? De vinho. Então você vai ver Jesus realizando a Páscoa em Mateus 26, o cordeiro está ali, o cordeiro é quem? Cristo. E ele pega e fala, esse é o meu pão que é dado por vós. Não tinha que comer o pães asmos? Não tinha que comer o pães asmos? E fala, esse é o meu corpo que é partido por vós. O que você faz quando tu bota o pão na boca? Tu estraçalha, tu moe ele. Lá em Isaías 53 diz, agradou a Deus moê-lo. Então, o mastigado pão significa o corpo de Cristo sendo estilhaçado. E ele tinha que ser comido com ervas amargas. Amém? Quando o Senhor ele clama, Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice, com a amargura que ele estava sentindo da dor que ele ia ter. Então eles comiam aqueles pães asmos com as ervas amargas. E depois eles matavam o cordeiro. Então a Páscoa, ela se cumpre aonde? A festa da Páscoa se cumpriu aonde? A palavra fala que Jesus, ele foi sacrificado na Páscoa. Então a Páscoa, ela simbolizava o quê? O sacrifício de Jesus que iria vir. Então se cumpre a primeira festa, sim ou não? Se cumpriu a primeira festa. Depois da Páscoa, havia uma festa chamada Festa das Colheitas.
Amém? Que era conhecido também como festa de primícia, onde eles faziam a colheita, e ao colher tudo, eles tiravam a primícia da colheita e levavam para o Pai. Amém? Jesus, quando ele ressuscita dos mortos, presta atenção, quando ele ressuscita do morto, ele fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Jesus se faz primícia. Amém, queridos? Ele se faz primícia. Então a festa da primícia é a ressurreição de Cristo. Se cumpriu a segunda festa? E no 49º dia da festa das primícias, tem uma outra festa, chamada Pentecostes. Amém? Pentecostes, por quê? Porque a festa da colheita demorava 49 dias. E no 50º dia, por isso Pentecostes, era realizada a festa de Pentecostes. Quando Jesus se faz primícia, quando ele ressuscita, ele é assunto aos céus, amém? Ele se fez primícia. Mas antes de ir ao céu, ele fala: vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos, enviarei o meu Espírito Consolador. E o Espírito foi derramado quando os discípulos buscaram a face do Senhor. E esse Espírito foi derramado, a Bíblia fala lá em Atos 2, cumprindo-se o dia das festas das trombetas, veio o Espírito, não foi? Não foi na festa das trombetas? Que dia que o Espírito foi derramado? Que dia? Pentecostes. Amém? Atos capítulo 2, cumprindo o dia de Pentecostes, permaneceram todos unânimes em oração, quando de repente veio um som de um vento veemente e impetuoso, a qual encheu toda a casa, e foram vistas sobre eles línguas repartidas como que de fogo, os que levaram a falar em outras línguas. Então o derramamento do Espírito veio na festa de Pentecostes. Então a festa de Pentecostes, aleluia, ela simbolizava o quê? O derramamento do Espírito Santo de Deus. Ela se cumpriu? Amém? Depois das festas de Pentecostes, tem uma outra festa, que é a festa das trombetas. Quando o Senhor ele quer anunciar alguma coisa, ele anuncia na Bíblia, através de quê? Tocai a trombeta, tocai o chofar. Quando o Espírito Santo é derramado, o que os discípulos fazem? Eles saem e começam a pregar o Evangelho, eles começam a trocar a trombeta, eles começam a anunciar as boas novas. Então começa-se a festa das trombetas, que é o anúncio do Evangelho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O Evangelho começa a ser pregado, aleluia, povos, tribos, línguas e nações, amém? Entra o tempo dos gentios e está sendo pregado, a festa da trombeta, amém? E está sendo pregado, está sendo pregado, está sendo pregado, e vai embora a festa das trombetas. E nós já passamos o que? Páscoa, primícia, Pentecostes, trombeta. Amém, queridos? As festas estão se cumprindo, sim ou não? Estão se cumprindo. Estão se cumprindo. Asmos, Páscoa, trombeta, Pentecostes, trombeta. E qual é a festa que vem agora? Ninguém lembra? A expiação. O que era a expiação? A expiação era uma festa que o povo participava? Não. O povo não participava da festa da expiação. O povo tinha ficado lá de fora. Porque a festa da expiação era a preparação da festa do tabernáculo, que era a última festa. Então como é que era a festa do tabernáculo? Eles iam lá fora, sacrificavam um cordeiro. Pegava o sangue do cordeiro, aleluia, sacrifício da cruz, o sangue do cordeiro, e o sumo sacerdote, que representa quem? Cristo. Ele entrava dentro do tabernáculo, ele vinha, e aqui é o tabernáculo, ele entrava dentro do tabernáculo, e o povo tinha que ficar do lado de fora. E quando ele entrava no tabernáculo, o sumo sacerdote, ele tinha que se purificar na bandeja de prata, na bandeja de ouro. Depois ele acendia o incensário, presta bem atenção, ele acendia o incensário, e ele começava a bater o incenso, até que aquela fumaça tomasse conta de todo o ambiente, até que ele não visse mais a ponta do seu nariz, nem a ponta do seu pé. Quando ele não visse mais a ponta do nariz, nem a ponta do pé, ele podia adentrar e ir até o Santo dos Santos, amém? Esse não ver a ponta do nariz, nem a ponta do pé, significa se anular por completo. Jesus se despiu da sua glória, amém? E aí ele entra sozinho lá, ele entra no Santo dos Santos, ele passa pelo lugar santo, que é o templo,
E ele entra no Santo dos Santos, aleluia, e ele vê a Arca da Aliança, que nós já estudamos que a Arca da Aliança tipifica quem? Eu e você. E o sangue é aspergido 7 vezes sobre a tampa do propiciatório, sobre a arca. E quando ele asperge o sangue sobre a arca, o sacerdote tem que ficar ali quieto, em silêncio, esperando a resposta do Pai. Enquanto ele estava lá dentro esperando a resposta, o povo estava aqui em silêncio, o povo não podia fazer nenhum barulho, reverência total, porque o sumo sacerdote lá dentro precisava ouvir a voz de Deus, então o povo tinha que ficar em silêncio. E aí o Senhor respondia e falava, olha, eu aceitei a propiciação, ou seja, eu aceitei esse sacrifício no lugar do pecado deles. O povo já está limpo para a festa do tabernáculo. O sumo sacerdote saía do tabernáculo, do lugar santo, passava pelo lugar, saía do santo dos santos, passava pelo lugar santo, ia lá fora, pegava o povo que estava esperando nas tendas e entrava dentro do tabernáculo e fazia a festa do tabernáculo, amém? Apocalipse 8. Apocalipse 8, quem abriu, diga amém. Tem alguém que não abriu, diga misericórdia. Amém? Diz assim, Apocalipse 8:1: E havendo aberto o 7º selo, fez silêncio no céu quase por meia hora. E viu 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. E veio outro anjo, pôs-se junto ao altar, e tendo um incensário de ouro, foi-lhe dado muito incenso, para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações do santo, desde a mão do anjo até diante de Deus. Presta atenção. Vamos olhar alguns elementos que estão aqui em Apocalipse. Amém? Ele fala que houve silêncio no céu por meia hora. Qual é o momento das festas que se faz silêncio? É na expiação, o povo está lá fora em silêncio. E qual é o momento que tinha que se acender o incenso? Todos os dias. Mas qual é o momento que acende muito incenso? E foi-lhe dado muito incenso. Versículo 13, veio outro anjo e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso. É dado muito incenso na festa da expiação, porque tem que bater muito incenso para tampar tudo, não vê nem o nariz, nem os pés. Então a gente vê o povo em silêncio, a gente vê muita fumaça, muito incenso, e o povo que estava do lado de fora esperando, tinham que fazer o quê? Ficar em oração. Então é acendido o incensário que é levado com as orações dos santos. Mas alguém tinha que levar o incensário. Quem levava o incensário é o sumo sacerdote. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui é Cristo com o seu próprio sangue, com o seu sacrifício, chegando no céu, para a festa, aleluia, da expiação. Ele está levando no céu, no santo dos santos, o sangue dele, para aspergir diante do Pai, e o Pai dizer, eu aceito o teu sacrifício pelo pecado deles. Então a festa da expiação, quando o sumo sacerdote entra sozinho no tabernáculo, é Jesus após o seu sacrifício entrando no céu, amém? E o povo ficando aqui esperando. E Jesus, ele vai esperar a ordem do Pai para dizer assim, olha, eu aceitei a expiação pelo pecado do meu povo, vai buscar o povo, aí Jesus vai voltar, amém? A ida de Jesus é o sumo sacerdote entrando no tabernáculo, aleluia, com o sangue dele para purificar o meu, o seu, o nosso pecado. Ele vai ouvir o ok do Pai, e quando ele ouvir o ok do Pai, ele volta, aleluia, e quando ele volta, o povo que está esperando vai ver ele de novo. Aí ele vai pegar o povo para a última festa, aleluia, a festa do tabernáculo, onde todo o povo vai entrar no tabernáculo celestial, aleluia, todo o povo. Então nós estamos hoje na expiação, esperando o Pai falar ok, para Jesus voltar. Porém, o sangue que era aspergido sobre a arca, era para quê?
purificação. Era impossível a festa do tabernáculo sem a festa da purificação, que é a expiação. Se não fosse purificado o pecado, o povo não entrava no tabernáculo. Quem está entendendo, diga amém. E o que Neemias está falando? De pecado que abriu brecha, que o inimigo entrou, destruiu o altar, a tua adoração, que acabou com o templo, com a tua vida, que você perdeu as armaduras de Deus, que você ficou escravo. Aí Neemias, ele faz um convite, não é isso? Vamos edificar o altar, vamos tampar as brechas, vamos edificar a casa do Senhor, aleluia, casa espiritual, vamos se armar com as armas espirituais, amém, querido? Vamos vigiar, vamos viver em comunhão, vamos fazer essa obra, aleluia, esteja pronto para a festa dos tabernáculos. E como é que era a festa dos tabernáculos? Nós lemos aqui, o povo tinha, aleluia, que durante 7 dias, eles armavam barracas no seu terraço, no quintal, nas praças, nas ruas, e aquelas barracas, amém? Era já a preparação para a festa, já fazia parte da festa dos tabernáculos. E no último dia, que era o 8º dia, ele passou 7 dias, passou a tribulação, amém? A tribulação é quanto tempo? 7 dias. Eles iam se juntar, todo mundo, aquelas barracas que estavam separadas, mas num só propósito, elas iam se juntar para uma festa só, tabernáculo. Sabe o que é essas barracas em cada lugar, pastor Jorge? É uma igreja aqui, é outra igreja lá, é outra igreja em Minas, é outra igreja em São Paulo, é igreja em todo lugar do mundo que está reunida num só propósito, esperando a festa do tabernáculo, esperando a volta do Senhor. Então um está armado a barraca aqui, o outro está armado a barraca lá, o outro está armado com a barraca lá, mas no mesmo mandamento do Senhor, no mesmo propósito, esperando o mesmo Deus. E naquela barraca ali, todos que estavam na barraca tinham que viver em comunhão, tinha que aprender a suportar uns aos outros. Imagina a pessoa na mesma barraca, não é isso? Tendo que urinar no mesmo lugar, defecar no mesmo lugar, comer no mesmo lugar, dormir no mesmo lugar, tinha que ter comunhão. Porque se não conseguisse ter comunhão na barraca, não ia ter comunhão no tabernáculo, e Deus não ia permitir quebra de comunhão no céu de novo, como já teve. Então eu quero dizer para você que isso aqui é um experimento. Isso aqui, que a gente usa o mesmo banheiro, que a gente usa o mesmo bebedouro, que a gente senta no mesmo banco, que a gente frequenta a mesma casa espiritual, isso aqui é um experimento, isso aqui é um teste. Se tu não aprender a viver em comunhão aqui, se tu não aprender a suportar o teu irmão aqui, amar o teu irmão aqui, conviver com ele, você não vai conviver eternamente todo mundo junto. Não vai. Isso é um teste, isso aqui. Quem não passar nesse teste, fala mal do teu irmão, aborrece o seu irmão, você não vai tabernacular. Então isso aqui são pequenos tabernáculos que o Senhor criou para nós aprendermos a vivermos em comunhão. E naquele grande dia, nossos irmãos que estão reunidos lá em São Paulo, os irmãos lá da igreja de Magé, aleluia, lá da igreja do Rio, lá da igreja de Cabo Frio, os irmãos, amados irmãos, aqui de Maria Helena, os irmãos de outras igrejas, de outros estados, de outros bairros, que levam a Deus com seriedade, esses tabernáculos todos, pequenas tendas, vão se juntar todos e vão subir e vão habitar na festa do tabernáculo. O tabernáculo é a eternidade. Então Jesus, ele já entrou com o sangue dele para expiar o meu e o seu pecado. Agora ele vai sair da expiação, ele vem buscar povo, vem tabernacular comigo, vem festejar comigo. Mas primeiro, ele falou para a gente, ele ensinou, falou, olha, tampa essas brechas, edifica o altar, volta a me adorar, amém? Com certos muros, edifica o templo, que a minha casa é a morada do meu espírito, se arma com as armaduras de Deus, não dê ouvido ao inimigo, busca a minha face, realize essa grande obra, porque enquanto você está aí cuidando das coisas que tem que ser reparada, enquanto você está cuidando do altar que tem que ser restaurado, tampando as brechas, enquanto você está edificando o templo do meu espírito, que é a tua vida, eu estou aqui com o Pai, aspiando o seu pecado, te limpando, te purificando, para poder pegar você para a última festa, que é as festas do tabernáculo. Jesus Cristo está voltando, igreja. Jesus Cristo está voltando. Nós vivemos os últimos dias, mas em que cenário Jesus está voltando? Quando eu voltar, ainda encontrarei o quê? Quando eu voltar, ainda encontrarei fé? Então o cenário da volta de Cristo, que antecede a volta dele, é um cenário de morte espiritual, em que o povo está cheio de brecha,
em que o altar do Senhor foi invadido por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, pelo excesso de vaidade, pela mentira, pela prostituição, pela lascívia, e o altar do Senhor foi todo destruído, porque ele não habita onde tem imundície. O inimigo entrou, destruiu o templo do Espírito Santo. As armaduras de Deus se perderam, e o diabo está chamando o povo de fraco. E o Senhor vem e fala: chegado o momento da minha volta. Mas eu voltando não tenho condições de levar vocês assim. Então, esse muro em brecha, esse altar destruído, esse templo destruído, tem que incomodar vocês. Incomodou Neemias? Incomodou Esdras? Quando Neemias e Esdras falou para o povo entendeu a gravidade, incomodou o povo? E quando incomodou o povo, tomou uma posição? Tomou. Foi fácil? Não. Mas o povo fez, sim ou não? Amém? Depois que eles fizeram, eles puderam fazer a festa do tabernáculo. Então o Senhor está falando: não tem condições de eu voltar, porque se eu voltar agora vai ficar todo mundo. Então essa grande obra que vocês vão fazer, edificar o meu altar, voltar a orar, ler Bíblia com seriedade, tampar as brechas, tirar o pecado, edificar o meu altar para que o meu Espírito habite dentro de você, porque quando ele voltar, a mulher, a virgem, tem que ter a lâmpada acesa, amém? E você só pode brilhar se tiver o Espírito Santo dentro de você, mas o altar está destruído, se o altar está destruído, o templo está destruído, o Espírito não pode habitar, amém? Então tem que limpar esse templo, tem que tirar as sujeiras, amém? Tem que edificar ele, tem que edificar o altar, tem que pegar as armaduras de Deus, tem que restaurar a comunhão com o povo, tem que tirar a contenda, para quando Jesus voltar nos encontrar pronto. Então eu digo para você, que o contexto de Neemias, ele aconteceu, porque através daquilo que aconteceu, o Senhor queria mostrar o momento que antecede a volta dele. E se for pegar o templo num todo, com toda a destruição que aconteceu no livro de Neemias, ele bate certinho com a vida atual do crente hoje, sim ou não? Mas se eles não tivessem tomado uma posição, se eles não tivessem edificado o altar, se eles não tivessem tampado as brechas do muro, se eles não tivessem restaurado o templo, eles teriam feito a festa do tabernáculo? Não. Mas uma coisa eu garanto para você, querido: comigo ou sem mim, com você ou sem você, a festa vai acontecer. Mas o Senhor quer que ela aconteça com você. Então nós vimos aqui o livro de Neemias, toda a nossa vida até a volta do Senhor. A questão é, teve um camarada que ele militou o tempo todo contra a obra do Senhor, sim ou não? Quando o templo estava pronto, ele entrou lá dentro do templo, o tabernáculo, ele sentou lá dentro, Amauri. Ele queria trabalhar, ele queria fazer parte, mas ele militou o tempo todo. Sambalate e Tobias, lutou o tempo todo. Aí um filho do cão dessas foi Tobias. Ele senta lá dentro para pegar o quê? Um cargozinho no templo. A palavra fala que ele é colocado para fora na base do tapa. O que isso simboliza? Que aquele que não realizou essa obra vai ser posto para fora do reino e vai queimar no lago de fogo e enxofre. Tinha que ter isso na Bíblia, para ilustrar que o Senhor sabe, de fato, quem está realizando a grande obra e quem não está. O Senhor vai saber quem verdadeiramente ora, quem verdadeiramente lê Bíblia, quem está tocando com verdade, quem está cantando com verdade, quem está pregando com verdade, quem está carregando a Bíblia com verdade, quem está com o joelho dobrado, com cara no pó, ele vai saber. Quem não fizer isso, fala que não tem lugar para você, para fora. E aquela surra que ele tomou simboliza o juízo de Deus. Então o que eu aconselho a você a fazer agora? Tire a semana, sente na sua casa, que não tem barulho, não tem chuva, não tem nada. Na segunda-feira, você, ou amanhã, ou hoje, você senta lá e assiste a primeira parte. No outro dia assiste a segunda parte. No terceiro, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta parte que é essa.
e tome uma decisão. Se é o Senhor, serviu. Se é Baal, serviu. Mas não podemos cochear entre dois pensamentos. Olha a aula que o Senhor nos deu. 6 cultos, observando 4 capítulos, somente 4, do livro de Neemias. Quantos aqui tinham enxergado isso no livro de Neemias? Levante a mão. Mas o Espírito Santo de Deus te revelou. E tem muito a se falar do livro de Neemias, muito. Mas se for falar de todo ele, acredite que eu vou falar para você, a gente tem que multiplicar o número de cultos. Foram 6 dias de estudo, vai ter que ser 12. Mas eu vejo que esse resumo já foi o suficiente para você compreender o que Deus quer mostrar. E o que Deus quer mostrar é algo glorioso. Porque em que contexto Deus está falando com a gente? Irmão, se isso não é amor, que eu vou falar agora, o oceano secou. Que contexto o Senhor levanta Neemias? No contexto em que os muros, Edgar, estão destruídos. Em que o altar está destruído. Em que o templo está destruído. Em que o povo está aprisionado. Quantos de nós estamos aprisionados no pecado? Simboliza o povo que estava aprisionado. Então significa que se aquela cidade, aquele templo simboliza a minha vida e a sua vida, o Senhor está se manifestando no momento em que eu estou cheio de brechas. No momento em que você está cheio de brechas. Quem concorda, diga amém. O Senhor está se manifestando no momento em que o altar dele está derrubado. Porque a gente passa mais tempo no WhatsApp, mais tempo no YouTube, mais tempo no TikTok, mais tempo nas coisas externas do que com o Senhor. Então o altar está derrubado. Então nesse contexto que eu e você estamos buscando pouco a Deus, Ele está falando. No contexto em que o templo do Espírito Santo está destruído, Ele está falando. No momento que a gente está sem as armaduras de Deus, no momento que a comunhão está quebrada com muitos, o Senhor, Ele está se manifestando num contexto de total destruição espiritual. Eu vou traduzir para você. Filho, filha, eu te conheço. Eu estou vendo a tua vida cheia de brechas. Eu estou vendo o meu altar derrubado, contaminado por Satanás. Eu estou vendo que você não está lendo, que você não está buscando. O meu espírito não está habitando dentro de você, porque você se sente vazio. Eu estou vendo que você não está com as minhas armas espirituais. Eu estou vendo que você já se deu por derrotado. Mas mesmo você cheio de brechas, mesmo com o meu altar destruído, mesmo com a minha casa destruída, contaminada, mesmo você sem as armaduras de Deus, eu estou te dando uma oportunidade de se consertar. Eu estou te dando uma oportunidade de restaurar o meu altar. Porque se você aceitar a minha proposta, eu sei que não vai ser fácil, eu sei que vai ser difícil, mas se você restaurar o meu altar, eu vou te dar condição de tampar a brecha, eu vou te dar condição de tomar a decisão que você precisa. E uma vez que você aceitar a minha proposta, restaurar a comunhão comigo, eu vou te dar condição de tampar os muros, o meu espírito vai passar a habitar dentro de você, o templo será restaurado. Você vai ter as minhas armas espirituais de novo. Você vai aprender a viver em comunhão. Ah, Senhor, mas o que eu fiz que destruiu tudo? O que você fez não importa, passou, eu vou botar uma pedra. O que importa é se você quer o conserto ou não. Eu não quero vir aqui te deixar, porque eu morri por você, eu ressuscitei por você, e eu vou voltar por você. Então não importa, você foi fraco, você foi falho, você caiu, você tropeçou, mas eu ainda não voltei. Há um tempo ainda, aceita o meu conserto, aceita o meu conselho, põe-te de pé, prepara-te, ó Israel, para encontrar-te com o teu Salvador. Aleluia. É o Senhor fazendo um convite. Eu estou aqui hoje para esquecer tudo. Tudo foi sujo, foi imundo, me entristeceu, acabou com o meu altar, retirou a minha presença, mas tu está vivo, está respirando, e eu prometi na minha palavra: buscai a Deus enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está perto. Eu estou aqui, meu filho, eu estou aqui, minha filha, eu te perdoo, levanta, eu estou contigo. Porque era impossível Neemias realizar aquela obra.
se o Senhor não estivesse com ele. Havia momento que parecia que o Senhor não estava, mas Ele estava. Então, nesta última hora que antecede a volta do Senhor, Ele está dizendo: olha, o retrato da vida de vocês é brecha. O retrato da vida de vocês é o meu altar destruído. O templo do Espírito Santo destruído. O retrato de vocês é esse. E esse retrato põe vocês em condenação. Esse retrato não vai trazer sobre vocês a expiação. Mas o reino de Deus é tomado por? O reino de Deus é tomado por? Josué 1,9 diz: não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espante, porque eu, Senhor, sou contigo por onde quer que ir. Me diz que para restaurar aquele altar foi fácil ou teve que ter esforço? Para restaurar os muros, pedras enormes, carregar no ombro, um sol quente, tinha que ter esforço, sim ou não? Levantar aquele templo demorou 46 anos, diz a Bíblia. 46 anos, teve que ter esforço, sim ou não? Teve. Sol quente, luta, adversidade, o inimigo se levantando, mas o povo, diz a Bíblia, que chegou um momento, nós estudamos isso, que o povo era um só no trabalho. Um corpo só. Um só Espírito, um só Senhor, um só batismo, uma só fé. Nós fomos lá em Efésios, nós vimos isso. Então o amor de Deus, Ele constrange. Eu me sinto completamente constrangido quando o Senhor traz uma palavra dessa. O Senhor está dizendo, eu vou repetir que acho que você não entendeu. Eu estou vendo todas as suas brechas, eu estou vendo todos os seus pecados. A consequência dos seus pecados derrubou o meu altar no teu coração, porque eu não habito onde as trevas habitam. O templo do meu espírito já não é mais meu, está destruído. As armaduras de Deus, você já não tem mais. Comunhão, você já não tem mais. Ele podia mandar fogo e nos consumir, sim ou não? Ele podia permitir que eu tivesse um mal súbito, você tivesse um mal súbito e morresse no pecado e fosse para onde? Para o inferno. Mas Ele vem e fala: vamos edificar esse altar? Ninguém nos ama como Cristo nos ama. Isso que eu passei para os irmãos é que eu enxergo no livro de Jeremias. E eu vejo o Espírito Santo de Deus em tudo. Porque o Senhor, Ele veio salvar e buscar o que estava perdido. Se eu estou perdido fazendo o que não agrada a Deus, se você está perdido fazendo o que não agrada a Deus, Ele veio buscar e achar o que estava perdido. E aquele muro que estava quebrado, aquele altar que estava destruído, o templo que estava destruído, simboliza ali a destruição, a morte do povo de Deus. Mas se eu e você cairmos em si, e darmos crédito a essa palavra, e voltar ao primeiro amor, aleluia, a Bíblia fala que o Senhor vai fazer uma grande festa no céu, porque vai dizer: este meu filho, esta minha filha, estava perdida, e foi achada. Estava morto e reviveu. Então o Senhor está triste, o altar dele está derrubado, o templo do seu espírito caiu e você está destruído. Mas Ele fala assim: eu ainda acredito que você me levará a fazer uma festa aqui no céu, porque você vai se arrepender dos seus pecados, e a festa no céu, quando um pecador se arrepende. Eu encerro essa mensagem dizendo: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Se fosse hoje, quantos subiriam? Se Jesus voltasse hoje, você subiria com Ele hoje? Olhando para o livro de Neemias, por estudo que nós estudamos minuciosamente, quantos de nós subiria hoje para a glória, para a eternidade? Eu vou dizer para você uma pessoa que com certeza subiria. Eu não tenho dúvida. Aquela neném que está lá no colo da irmã. Aquela subiria, porque dela é o reino dos céus. Então o Senhor traz uma palavra dessa, Ele nos confronta. E quando perguntamos quem vai subir para a eternidade, nem o pastor que prega levanta a mão. Isso significa que por mais que o Espírito Santo esteja mostrando de uma maneira clara,
eu e você sabemos muito bem como está a nossa vida. E eu e você sabemos muito bem que ela está reprovada. Então como é que podemos estar dentro de uma igreja, carregar uma Bíblia, carregar um título de servo do Senhor, e saber a todo instante que se morrer vamos para o inferno? É porque nós não estamos cumprindo o que está aqui. E o Senhor está nos dando uma chance hoje de mudar esse quadro. Pedro andou com o Senhor durante muito tempo, achando que era servo convertido. O Senhor vira para ele e fala: Pedro, quando tu se converteres, falamos disso também no estudo. Então nós estamos andando com o Senhor há muito tempo, mas nós não nos convertemos. Porque se nós nos convertêssemos, nós íamos levantar a mão, vou subir. Mas nós não levantamos. Então que seja o momento da conversão. Que seja o momento do arrependimento. Que seja o momento que a gente venha de fato levar o Senhor a sério. Levar a palavra de Deus a sério. Deixar o Senhor mudar o nosso intelecto, a nossa mente. Deixar o Senhor mudar as nossas vidas. Senhor, até aqui eu brinquei. Até aqui eu fiz o que era mal aos teus olhos. Até aqui eu vivi de título. Mas eu quero hoje ser uma serva do Senhor. Eu quero hoje ser um servo do Senhor. Eu quero me converter, me arrepender dos meus pecados. O que você vai estar fazendo? Restaurando o altar. Eu vou tampar as brechas na minha vida, Senhor. Eu vou tampar, eu não quero mais isso. Eu não vou ver mais aquilo, não vou fazer, não vou mais naquele lugar. Eu não vou mais, eu estou tampando as brechas. Aí o Espírito Santo vem e assume o controle. Ele entra no templo. E você não vai querer mais ser derrotado pelo inimigo. Você vai se armar com as armaduras de Deus. Você vai vir em comunhão com o teu irmão. E vai estar pronto para a festa do tabernáculo. Mas nós começamos a primeira aula, que foi fantástica, foi maravilhosa. A gente começou no final do culto fazendo um compromisso, levantando a mão, dizendo: eu vou realizar essa grande obra, eu quero isso para a minha vida. E agora que nós terminamos, na sexta parte, os irmãos ainda mantêm o que vocês falaram? Quantos aqui quer se converter de corpo, alma e espírito? Quantos aqui quer assumir esse compromisso? Quantos aqui quer realizar essa grande obra, sabendo que ela vai ser árdua, mas que o Senhor está comigo? Se você quer, levante a sua mão. Glória a Deus, que é para mim e para você essa palavra. Não é uma palavra que faz o povo pular, não é uma palavra que faz o povo rodar, mas é uma palavra que faz o povo se arrepender. É uma palavra clara, é uma revelação dos altos céus, cheio de detalhes, rica em revelação. Porque o que me interessa é o reino, irmãos. De que adianta ganharmos o mundo todo e perdermos a nossa alma? Quem entendeu, pelo menos a parte de hoje, levante a mão e diga amém. Então você pode glorificar o nome do Senhor, porque não foi carne nem sangue, mas o Espírito Santo de Deus que te revelou essa palavra, amém? Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Quando que você fala com Deus? Quando que você fala com Deus? Quando você fala com Deus? Quando você ora. Vou te dizer a importância da oração e da leitura bíblica. Quando eu oro, eu falo com Deus. Quando eu abro a Bíblia, Deus fala comigo. Amém? Você fala com Deus orando. Deus fala com você quando você lê a Bíblia. Você precisa ter intimidade com Deus. Você precisa falar, orar. E você precisa ouvir a Deus. Amém, queridos? Sem Bíblia não há Deus. Sem Bíblia não há salvação. Leia as Escrituras. Faça tudo conforme nela está escrito. Glorifica o nome do Senhor. Amém?